Boa tarde, Golden Setters. Já estou aqui com o Kaká Bizoc. Já falei para o Kaká antes da gente entrar no ar que hoje o negócio aqui vai pegar fogo. Os Golden Setters, os fãs de vôlei, viu, Kaká? Estão por aqui com a seleção masculina do Brasil. Boa tarde. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, todo mundo. Acho que justificadas essas reclamações, né? Ninguém está contente com o que o Brasil mostrou nessa primeira semana. Foi uma primeira semana bem frustrante lá no Nilson Nelson, em Brasília. O Brasil perdeu para os Estados Unidos. Até aí tudo bem, mas perder para a China, Kaká, como explicar uma derrota para a China? O mais difícil é explicar isso, né, Vanessa? Uma China que era para ser a última colocada hoje, fechar essa semana como uma das últimas colocadas, sem vitória nenhuma, não fez frente a nenhum dos adversários que enfrentou anteriormente. E aí chega contra o Brasil, e é interessante porque você assistindo o jogo, você fala assim, nossa, como a China jogou, né? O voleibol tem um negócio, ou você deixa o adversário jogar, ou você não deixa jogar, né? A hora que você faz um jogo que o adversário se sente confortável jogando, ele vai bem, né? Eu saco no colo, o cara entrega, o cara recebe com bloqueio simples, levantador o tempo todo com a bola na mão. Aí o time vai jogando, vai crescendo. Se você não muda a atitude, se você não muda a tática, aquele jogo vai naturalmente acontecer, porque a China não é um time de terceira divisão, é um time que está jogando Liga Mundial. É um time muito mais fraco que o Brasil, que as principais forças, sim, mas o Brasil deixou a China jogar, né? Talvez, sem desmerecer ninguém aqui, né? Mas um time da segunda divisão, da Superliga B, se tivesse um jogo feito como o Brasil fez contra a China, teria jogado bem ontem, né? Porque o Brasil não ofereceu nenhuma dificuldade para a China. Eu fui até ver os outros jogos da China. O que aconteceu, né? Que ela jogou tão bem contra o Brasil? Ela foi bombardeada pelos adversários. A recepção da China ontem, ela foi muito acima de todos os jogos anteriores deles. Então, você sacando no colo, o Brasil precisa melhorar um monte de coisa. Mas o líbero da China, por exemplo, né, na transmissão da Globo, nossa, o líbero espetacular. Líbero. Cara, o saque do Brasil é entrar reto, forte no colo do líbero. É lógico que o cara vai passar, né? Teve alguns lances ali que você fala assim, putz, deu sorte e tal, deu. Mas a tática de jogo do Brasil foi terrível ontem, terrível. Já vamos falar um pouquinho mais sobre esse jogo. Esse foi um jogo que deixou todo mundo chateado, né? Deixa eu ler a mensagem do Gilbert. Mas uma coisa que me preocupa mesmo é a falta de cabeça para lidar com as derrotas. O Brasil perdeu o jogo contra a Argentina nas Olimpíadas, na semi, contra a Rússia. Vamos aqui, boa tarde para os Golden Setters que já chegaram e a gente já engata nessa Superliga não, Liga das Nações masculina, tem muita coisa a se falar. Marcivana também está por aqui com a gente, Gugu, Maurício, André, Marcos, Jobert. Cadê a galera? Cadê a galera? Tava um bate-papo aqui antes da gente entrar no ar. Marcos, Nayana, muito obrigada. Abraão, Sandman, muito obrigada, pessoal, por vocês já estarem aqui com a gente. Kaká, a gente vai falar um pouquinho, então, sobre essa seleção brasileira, sobre as outras seleções da Liga das Nações. Depois, a gente embarca aí para o naipe feminino, porque amanhã já começa a nova rodada das meninas e a seleção feminina do Brasil vai encarar uma etapa super interessante, acho que é o maior teste delas nessa Liga das Nações. Mas vamos começar lá do início, né, Kaká? Porque o Brasil enfrenta Eslovênia, enfrenta a Austrália, até aí tudo bem, venceu, não jogou bem, mas venceu. Início de temporada, a gente ainda engole alguns problemas. Mas a partir dos Estados Unidos, e principalmente contra a China, o que aconteceu com essa seleção brasileira? Então, a gente tem que lembrar que o time da Austrália é muito fraco, né? Muito fraco, não é parâmetro. A Eslovênia não conseguiu jogar bem, já era uma dúvida que a gente levantou no programa passado, né, Vanessa? Até você me perguntou, mas e a Eslovênia, você não acredita tanto? Eu falei assim, eu não sei se a Eslovênia ainda tem gás para mostrar o mesmo voleibol que ela mostrou nos 4 anos anteriores, né? Principalmente nos campeonatos europeus. Então, a Eslovênia também não foi par. Aí o Brasil pega os Estados Unidos, que olha só, contra o Japão, o time dos Estados Unidos foi 1.
né? Esse que a gente está vendo aí, o Ensign, ele jogou o jogo todo contra o Japão. Jogo dificílimo dos Estados Unidos. Aí o Brasil entra no jogo contra os Estados Unidos e acha que vai enfrentar o mesmo adversário. E o time americano muda 3 peças. Né? E está sem o Christensen, está sem o Jorge, o líbero. Aí você fala assim, pô, mas era para tomar o baile que tomou? Não era. Não era, tinha que jogar mais. O Tuaniga, o levantador, ele está no time da Polônia, que foi 12º na liga. O oposto, que fez tanta festa lá, o Reines, ele está no time da 2ª divisão polonesa, gente. Então, como é que você pode justificar um negócio desse? Né? Tinha que ir para cima dos Estados Unidos, tinha que fazer um jogo melhor. E não fez. Né? A gente teve contra os Estados Unidos o Alain, mais uma vez, bem. Né? Ele já tinha ido bem nos 2 primeiros jogos. Foi o pior jogo do Flávio, que para mim foi uma grata surpresa. Né? O Adriano, ele fez 2 pontos no jogo. Ontem o Adriano foi terrível, ele só foi conseguir fazer alguma coisa no 3º set. Então, o time do Brasil, sem... mas você está esquecendo que está faltando o Leal e está faltando o Lucarelli. Sim, são 2 jogadores que vão botar outro peso nesse time. Os 2 entrando é um respeito internacional. Né? Mas a verdade é que o time que a gente tinha não andou. E se a gente for pegar, você falou que a gente vai comentar das outras seleções, Vanessa, um monte de gente sem os principais jogadores. Então, o que cada um tinha para mostrar né, sem o 100% da força, o Brasil não foi bem. O outro grupo lá onde foi mesmo? Foi no Canadá. O outro grupo teve jogos equilibradíssimos, jogos pesadíssimos, né? Que se o Brasil tivesse enfrentado algum daqueles adversários, né, como jogou nessa fase, teria sofrido. Né? Teria sofrido. A França sofreu contra a Polônia fez um jogaço contra a França. O Mbappé sumiu. Né? Então, eu vejo com preocupação essa primeira fase. Ganhar da Eslovênia, como a Eslovênia estava, e da Austrália, que se bobear termina sem nenhuma vitória, né? Essa primeira fase, não é nada, não é referência para nada. É uma estreia, valeu, tal. Agora precisa mostrar a força. Cadê a força? Né? A gente não conseguiu mostrar contra os Estados Unidos e foi ridículo contra a China. Ridículo. E os Estados Unidos estão desfalcados, como bem lembrou Kaká Bizoc. O Matt Anderson só volta para a seleção no Campeonato Mundial. Estão sem o Christensen, que para muitos é o melhor levantador do mundo, sem o Schode. Rodrigo Souza, Kaká sensato. Ele falou que o time é mal treinado. O Ni comentou que o Adriano e o Rodriguinho foram abandonados pelo Brasil. Quais foram, Kaká, os principais problemas que você identificou nessa seleção masculina? Então, Ni, eu respeito a tua análise aí, mas o jogo que eu vi ontem contra a China, vou voltar especificamente ao jogo de ontem, tá, Vanessa? Eu acho que o que menos errou e o que mais conseguiu fazer alguma coisa foi o Bruno, né? Porque o Bruno jogou sem os ponteiros. O Rodriguinho e o Adriano não existiram. O Adriano saiu, entrou o Birigui parecia que estava estreando com 10 anos de idade, né? Numa equipe aí de clube. Foi muito mal, muito menos do que a gente sabe que o Birigui pode jogar. E trouxe prejuízo para a seleção. O Bruno punha na ponta, os caras não rodavam. Foi o pior jogo do Alain. Dos 4 jogos, o Alain foi o maior pontuador ontem e tal. Mas, cara, ele errou muita bola, ele errou bola decisiva, ele errou bola com bloqueio simples, ele errou paralela por 2 metros de diferença, de distância da linha. Então, não foi um jogo que o Bruno começou a precisar jogar com meio. E como que acabou o jogo? Com o Flávio tomando toco. Porque não tinha mais o que fazer. Quem estava rodando era o Lucão e o Flávio. Lucão e Flávio. Bola saía na mão, saía um passe B, o Bruno, pum, soltava com o meio. Meio pontuava. Precisou dos pontas, precisou do Alain, não resolviam. Então, aí eu tiro um pouquinho a responsabilidade do Bruno no jogo de ontem, porque é difícil. Quando você não tem um ponteiro, tudo bem, você distribui e tal. A cara não tinha nenhuma extremidade. Né? Então, quando o Brasil conseguiu jogar contra a China, foi quando os meios foram acionados. E, fora isso, não teve jogo. Então, eu vi
essa, principalmente a posição de ponta da seleção brasileira, muito fragilizada, sem um nível suficiente para a gente falar assim, pode jogar com essas seleções em igualdade de condições. E outra, Vanessa, os times que forem enfrentar agora o Brasil, daqui para frente, vão entrar muito mais fortes, muito mais confiantes. E esse é o problema principal, porque a gente sabe do equilíbrio do vôlei masculino. E se os outros times entrarem com vontade, sabendo que podem ganhar do Brasil, cara, nós vamos ter outras Chinas pelo nosso caminho. Eu lembro que no programa passado, da segunda-feira passada, o Kaká avisou, cuidado com as ações. Depois tem uma queda, né, durante a competição. E o Kaká estava certo. Kaká bruxo. Carlos, olha que legal essa mensagem do Carlos. Mora aqui na China, nunca vi os chineses tão felizes com o voleibol masculino e merecem mesmo. Precisam estar felizes. Nossa, Kaká Bizoc, eu estava vendo aqui a segunda etapa da competição, né, que o time do Renan Dalzotto vai enfrentar. Teremos, a partir do dia 22, Polônia, Sérvia, Irã. Uma etapa muito mais complicada do que a que tivemos aqui em Brasília. Muita coisa a se arrumar até lá. Kaká, você falou sobre os jogadores de extremidade. Rodriguinho, Adriano e Alan. Você acha que é nessa cozinha que está o principal problema da seleção masculina? Eu acho que sim, São jogadores que precisam se firmar um pouquinho mais, né? É uma oportunidade primeira aí, o Rodriguinho voltando, o Adriano tendo a chance, o Birigui também retornando depois de tanto tempo, o Vaccari ainda entrou contra os Estados Unidos, contra a China nem pôs o pé na quadra, né? Precisam brigar, mas precisam brigar lá em cima, né? Precisam subir um pouquinho aí a produção para fazer por merecer. E me preocupou, porque eu senti muita dificuldade. A China ontem sacou muito bem, Vanessa. A China encheu o Adriano de saque. E teve até uma hora que eu falei assim, gente, não é possível o Adriano estar com tanta quadra para passar. E eu fiquei de olho só na quadra brasileira, né? Aí o saque flutuante, que a China usou muito bem ontem, subiu o Rodriguinho e o Thales para receber, né? Aí eu falei assim, bom, eles vão se antecipar e vão passar. Cara, quem passou foi o Adriano lá atrás que estava escondido. Né? Então, é tanta coisa assim que você fala assim, uma situação dessa, o cara que fica fora do saque flutuante, ele não passa, de jeito nenhum. Então, como é que a China entrou com flutuante, com dois passando, escondendo o Adriano recebe a bola? Né? Então, tem muita coisa para acertar no Brasil, mas eu acho que precisa começar pela postura individual. Né? Os jogadores, como você falou, assumirem um pouco mais. O Alan está voltando de cirurgia, está retomando o ritmo. Acho que os 3 primeiros jogos ele foi muito bem, até contra os Estados Unidos, né? Mas contra a China ele falhou. Então, com a volta do Lucarelli e do Leal, eu acho que a gente fortalece e o setor está mais fragilizado. Aí as coisas podem funcionar diferente. Kaká, deixa eu só perguntar aqui sobre problema da minha imagem. Por favor, gente, me deem um feedback. Para mim não aparece que eu estou com um sinal ruim. Se vocês puderem. Está cortando às vezes. Deixa eu fechar tudo aqui para ver se se o computador está pesado. Bom, vamos. Nos avisem aí, travou agora. Acabo de te deixar sozinho falando da seleção masculina. Gostaria que você falasse um pouquinho agora dos levantadores, né? Existe uma crítica em relação aí ao trabalho do Bruno, e aí eu já volto, tá certo? Tá bom. Então, em relação, eu sei que vocês estão criticando bastante o Bruno, eu entendo, né? E também concordo com essas críticas, porque o Bruno não está na melhor fase dele, não está no melhor período, né? Eu estava só fazendo análise em relação ao jogo contra a China, que eu achei que ele ficou bem prejudicado por causa da atuação das extremidades. Mas concordo também que ele não fez um bom jogo contra os Estados Unidos, né? O Cachopa talvez tenha que ter chance de jogar o jogo inteiro, porque é muito difícil para o levantador entrar, dar conta, também com o oposto que ele não está muito acostumado, que é o Franco, né?
tem uma adaptação, uma sintonia aí que precisa ser trabalhada, e acho que o Bruno precisa melhorar sim, né? Passa também pela atuação dele. Não estou poupando o Bruno, não. Eu só acho que contra a China ele fez o que precisava, mas está longe do Bruno que a gente precisa e da qualidade que a gente precisa para seguir a caminhada. Estava assistindo alguns trechos também dos jogos da França e dos jogos... Mesmo o Tuaniga, dos Estados Unidos, fez uma primeira semana espetacular, né? E a gente jamais jogaria as fichas nele aí e com personalidade, largando de segundo, atacando. Então, o Bruno, o Gianelli foi muito bem, né? Apesar também dos desfalques, fez o time andar. O Brizard, da França, né? Então, eu concordo com vocês que o Bruno precisa chegar nesse patamar, né? O Bruno caiu e o Bruno tem condição de voltar. E é um líder da seleção, todo mundo admite isso, né? Cacá, e sobre os líberos, também muita crítica em cima do trabalho do Mike e do Thales e sobre esse revezamento, né, que o Renan Dalzotto promoveu aí nos primeiros jogos. Eu acho que era o que todo mundo queria, né? Todo mundo queria esse revezamento. Todo mundo sabe que o Thales é melhor na recepção e que o Mike é melhor na defesa. Então, eu acho que também uma adaptação. São jogadores que nos clubes e mesmo na seleção, né, o Thales estava acostumado a ficar o tempo todo e agora eles têm que se adaptar. Tem que... Não é imediatamente. Nós tivemos os Estados Unidos sacando... O saque dos Estados Unidos, Vanessa, era o que eu queria no Brasil. Saque inteligente, saque específico para cada passagem, para cada... E o Brasil vai lá, joga para cima e pau, para qualquer lado, onde entrar, entrou. Não é mais assim. Não é mais assim. O saque está forte de todo mundo, tá, mas existe um entendimento tático do time, do saque. E o Brasil não está aplicando isso. E sofreu com os Estados Unidos por isso. Sofreu com a China por causa disso. Então precisa ser revisto também esse ponto aí. Pelo menos aqui no Golden Set, viu, Cacá? A maioria dos Golden Setters é contra esse revezamento. O pessoal aqui detesta essa tática que o Renan Dalzotto coloca em relação aos líberos. Falando de Renan Dalzotto, Cacá Bizoc, agora ele vai mais pressionado do que nunca para essa próxima etapa lá na Bulgária. Um resultado, como a gente já falou aqui, contra a China, extremamente decepcionante, frustrante. Como que você acha que está nesse momento o Renan Dalzotto, né? Você acha que ele está sentindo toda essa pressão ou ele tem muito respaldo ali da CBV? Não, respaldo da CBV ele tem, né? Porque ele foi mantido, inclusive, nos Jogos Olímpicos, né? Quando a gente tinha toda a desconfiança da condição depois da Covid, o processo todo que ele passou. Ele assumiu a equipe, dirigiu, chegou à semifinal, botou o Brasil entre os 4. Eu não vou passar pano aqui, Vanessa, mas a gente precisa entender que o voleibol masculino hoje ele está muito equilibrado, muito equilibrado. A gente fez o programa passado, a análise das seleções, a gente tem 10 que podem chegar entre as 4. Né? Então, mas então quer dizer que ficar entre os 10 é normal? Não que seja normal. O Brasil é uma potência, o Brasil é respeitado, o Brasil tem time para chegar mais. Né? Então, eu acho que o Renan ele precisa se fechar com o grupo, como já aconteceu em outras vezes, com outros técnicos também, e falar assim, cara, nós precisamos mais de vocês. Individualmente, 80% não resolve, 80% joga a gente para 12º. Né? O Brasil hoje fecharia em 8º. Estaria classificado assim no limite. Na bacia das almas. E agora tem ali a Sérvia, o Irã com a mesma campanha. A Argentina, que está crescendo de produção, cada jogo que passava, a Argentina melhorava. Né? Esse último jogo contra a Argentina, que foi contra a Itália, eu acho, foi a Itália? Foi a Itália. Cara, que jogo, que jogo. Sabe essa qualidade técnica que a gente está reclamando no Brasil? Do lado da Itália, toda desfalcada, toda com moleque, e a Argentina jogando pra caramba, bola subindo com qualidade, líbero trabalhando. Então é isso que a gente quer para o Brasil. Né? Agora, para isso acontecer, o grupo precisa se fechar.
Porque a gente não está falando só de começo de Liga das Nações, né? Eu já fiz esse comentário aqui. Todas as seleções começaram desfalcadas, ninguém estava com força máxima. Tem gente para chegar, o Brasil também tem. Mas se todos tivessem 100% e o Brasil só desfalcado, eu ia falar assim, olha, gente, quando voltar vai, né? Mas não, então está todo mundo na mesma batida. E o Brasil vem com desconfiança desde as 2 derrotas lá nos Jogos Olímpicos, né? Na semifinal e na disputa do bronze. Então, vai se acumulando, chega uma hora que você não consegue mais administrar. Então, eu acho que essa é a hora, uma semana importante para se fechar, sai do Brasil, né? Eu não sei se é uma tragédia você sediar coisa no Brasil, porque o Brasil pouquíssimas vezes ganhou aqui no Brasil que sediou, né? Então, acho que eles ficam mais à vontade quando eles estão fora. Não sei que tipo de assédio pode ter que atrapalhe, então vai lá para fora, né? Gasta 2 treinos se fechando no vestiário, lavando roupa suja, metendo o dedo na cara e falando assim, cara, você é jogador internacional, você precisa jogar mais. Você não está jogando de acordo com o que a seleção brasileira precisa. E fazer isso, sabe? São jogadores com brilho, são jogadores profissionais, são jogadores que já deram muitas alegrias para nós e que precisam se conscientizar de que estão um pouco abaixo do que precisa. E aí vai embora. Aí vamos trabalhar de novo. Mas com cada um dando 100%. Deixa eu ler a mensagem do Francivan, que é membro do nosso canal. Um beijo, Francivan. Precisão do Bruninho para os ponteiros, em muitos momentos também os prejudicou. O Vini fala fora. Nariman coloca aqui. Opa, cadê a mensagem da Nariman? Ganharam a Bienal passada e se acharam os tais. Chegou Tóquio, vimos as deficiências. E para o José, sofreremos muito para talvez chegar entre os 8 colocados. Se não conseguirmos, será história. Já foi histórico, né, José, a derrota para a China. Foi algo assim que ninguém estava imaginando, esperando, nem os próprios chineses. Cacá, mais alguma coisa a se falar dessa seleção masculina? Acho que foram tantos os problemas e as decepções que a gente passaria aqui 1 hora, o programa inteiro, falando sobre essa seleção masculina. E eu senti um pouco também a falta de um revezamento, né? O Brasil jogou com uma base, os 4 jogos, diferente das outras equipes também, e manteve aquilo. Então, eu acho que isso também acabou facilitando muito a marcação do time da China. A hora que o Brasil entra com a Austrália com uma formação, com a Eslovênia com a mesma formação, com os Estados Unidos com a mesma formação, a China fala assim, já sei com quem eles vão jogar. Vamos marcar assim, vamos fazer isso, e o Brasil não teve escapatória. Tá? Então, eu esperava um time mais mexido, eu esperava um time contra, sei lá, começar com o Franco, começar com o Cachopa, né? O Isaac está se recuperando aí de uma contusão, talvez jogue mais semana que vem, mas se a gente com um time que é considerado titular foi assim, né, a gente não tem como saber se fosse diferente. O Birigui, por exemplo, entrou numa baita fogueira. Fogueira, nesse nível não tem fogueira. Não tem fogueira. Mas você concorda que quando você vê a tua equipe titular não jogando nada, né, e você precisando resolver o problema ali sozinho, o Birigui foi muito mal. Será que ele vai ter outra chance? Você vai bem no treino para ter chance no jogo. Agora, você vai ter chance no jogo para ver se você continua no grupo. Então, eu preferia que o Brasil tivesse, por exemplo, perdido para a Eslovênia, mas tentado uma formação diferente, dado oportunidade para a gente ver quem fica, quem a gente pode confiar, né? Volta com os Estados Unidos com um time diferente, que os Estados Unidos não estivessem esperando, como foi o time norte-americano. 3 jogadores diferentes que jogaram contra o Japão. Baita jogo. O Japão, do jeito que o Japão está jogando, você não vai com o time titular, se você quer ganhar, mas os Estados Unidos tinham um planejamento. Eu vou com esse time. Contra o Brasil, eu vou com outro. E eu não vi isso no Brasil. Eu vi uma necessidade de botar aquele time para jogar, para ver se anda. E foi o que a gente viu na seleção feminina, né? O técnico José Roberto Guimarães fez 2 jogos com o grupo e 2 jogos com outro grupo, foi rodando aí as jogadoras, até para entender quem está bem, quem não está.
Não adianta colocar o atleta só na fogueira. Joaquim Bessa, o Renan não roda o time, ele também é membro aqui do nosso canal. Obrigada, Joaquim. Cacá, vamos falar um pouquinho das outras seleções, dar um apanhado geral. Como você comentou, né? Se o Brasil estivesse na etapa do Canadá, talvez a tragédia tivesse sido ainda maior, porque lá tivemos a França com um grupo mesclado, mas já com algumas estrelas aí do seu elenco. A Polônia completamente renovada, muitos jovens. A Itália também, muitos meninos, mas já mesclando com os experientes. O que você viu de interessante nessas outras grandes seleções do mundo? A Sérvia também renovada, de técnico novo. Então, todos os times, com exceção da França, eu vi com muito vigor com esses nomes novos, sabe, Vanessa? A gente tem muita gente para chegar aí. Eu vou começar a falar especificamente da Polônia, que é o próximo adversário do Brasil. A Polônia foi bem, né, nessa primeira fase. Ganhou 3 partidas. Perdeu só para a Itália por 3-1. E foi interessante que desses times aí que acabaram com 3 vitórias, não perdeu do outro, né? E a Polônia, olha só, gente, time novo, time bom, né? Time briguento, time jogando direitinho. E sabe quem ainda tem para entrar, que não entrou nessa primeira semana? Kurek, Slivka, Semeniuk, Zatorski e Bieniek. Tá fácil, não? A gente pegar uma Polônia que com os meninos já foi bem, e ainda mais reforçada aí com quem puder entrar, né? A gente tem a Sérvia, que fez bons jogos também, né? Apesar de ter terminado só com 2 vitórias, mas tem o Petric, o Ivovic, o Atanasievich, o Draskanin e Lisinaki para entrar. Ou seja, a Sérvia conseguiu o mesmo rendimento do Brasil sem a base maior. Né? Então, nós vamos pegar uma Sérvia talvez muito mais reforçada, e aí pega um Irã, que, na minha opinião, foi um time que me decepcionou, né? Muito desorganizado. Não vi ali no Irã nada que pudesse chamar a atenção, e falar assim, tem para onde crescer. Os jogadores que a gente já conhecia, não segurando a responsabilidade de conduzir essa nova formação, e os novos sem definição, né? Então, o Brasil pega o Irã, que normalmente joga bem contra a gente, né, Vanessa? Não querendo secar de novo igual fez com a China, mas o Irã costuma jogar bem. Então, por enquanto, eu estou considerando Irã e Bulgária vitórias certas. Não sei o que vai acontecer com a Polônia e com a Sérvia, mas tomara que o Irã não enrosque, né? E a Bulgária, se perder da Bulgária, aí fecha a lojinha, porque eu vou te falar, viu? Bom, é isso. O Brasil, então, está... Deixa eu trazer aqui a classificação da VNL masculina, que terminou ontem, nessa primeira semana. Vamos mostrar aqui, lembrando que são os 8 primeiros times que se classificam para as quartas de final. Essa competição que vai ser disputada a fase final lá na Itália, então a Itália já está classificada. Olha só como que está nesse momento, Kaká Bizoc, Estados Unidos, que nem estavam com o time completo, estão aí na primeira posição, únicos invictos. Depois temos Japão, França, Polônia, Itália, Alemanha, Holanda e o Brasil atrás até da Holanda, hein, na 8ª posição, como o Kaká já trouxe aqui, no limite aí da zona classificatória para as quartas de final. Depois do Brasil, temos aí fechando a Sérvia, que é adversário direto que o Brasil enfrenta agora nessa segunda etapa, Eslovênia, Irã, Argentina, China, Canadá, Bulgária e Austrália. Ou seja, o Brasil nessa próxima etapa enfrenta 3 adversários que estão atrás dele. Por isso a importância de vitórias sobre Sérvia, Irã e Bulgária. Perfeito. Eu queria só destacar também o time da Itália, né? O time da Itália também poupou alguns jogadores, bem mais forte para as próximas rodadas, mas mostrou um ótimo padrão de jogo. Então, a estrutura da Itália está ali, né? Quem entrar, entra nessa estrutura. Não está muito difícil de você falar assim, opa, está tudo encaixadinho, uma peça melhor aqui, uma peça melhor ali, dá jogo, né? Kaká, a Dayana não está muito otimista, não. Ela já está considerando que o Brasil vai perder todos os jogos. Vamos ter otimismo, gente. O Brasil tem aí 10 dias para arrumar a casa, para se concentrar nos
nos trabalhos que não deram certo lá em Brasília e para a Bulgária e tentar fazer um outro jogo.